Quantas amigas minhas estão aqui, quantas amigas preciosas que seguem, estão junto, quantos homens chamados pelo Senhor também estão aqui, buscando a presença do Senhor, com muita alegria que eu vim para essa igreja maravilhosa. Eu digo que Deus, Ele é perfeito, porque quando comecei a viajar e ministrar, eu falei: Deus, eu não quero viajar para cumprir agendas, mas eu quero viajar e quero ministrar para fazer alianças. E nós temos uma aliança com essa casa. Houve uma conexão tão forte do Espírito Santo aqui desde a primeira vez que eu estive em 2019. E desde então nós não perdemos o contato, não perdemos a ligação. E o Senhor tem feito coisas lindas através de tudo isso. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Martinello. Sou casada com o Telmo Martinello. Mãe da Vitória, de 17 anos, e mãe da Isabela, de 6 anos. Nós pastoreamos lá em Criciúma, Santa Catarina, a Abba Pai Church. E Deus tem feito lá aquilo que só Ele pode fazer. E Deus é especialista em nos surpreender, especialista em nos restaurar, especialista em chamar os improváveis, especialista em nos surpreender com a presença e com a glória dEle. E essa noite não vai ser diferente. Só queria que você estendesse as mãos para o céu agora. Isso. Nós vamos orar. Nós vamos preparar esse ambiente aqui. Você crê que o Espírito Santo está aqui, a presença de Deus? Não sei se você já percebeu, mas ela já está aqui. O Senhor já está aqui. Pai, ao redor desse prédio agora, Espírito Santo, nós clamamos. Coloca os teus anjos com espadas desembainhadas de fogo, porque aqui nesse lugar só o teu Espírito fala. Aqui nós calamos agora a voz do medo, nós calamos agora a voz da incredulidade, da rejeição. Nós calamos agora, nós levamos todo o pensamento cativo a Cristo. E aqui, nesse lugar agora, os teus anjos, o teu Espírito, a tua voz é ativada nesse lugar, Espírito Santo. Ouvidos como espirituais começam a ser destapados agora, libertos. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós te amamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos rapidamente para a palavra, que eu creio que o Espírito Santo está desejoso de derramar coisas lindas nesse lugar hoje. E quando ouvi o convite da Semana do Poder, algo falou muito ao meu coração. Como o pastor Josué falou, a gente fez uma live tão simples no Instagram, né? Hoje tem tantas lives de tudo que você pode imaginar. Mas você sabe que aquele dia o Espírito Santo invadiu aquela live. Porque o Espírito Santo, ele é especialista em invadir lugares que muitas vezes a gente acha improvável que ele vai estar aqui. Ele está invadindo cozinhas. Ele não está mais deixando algumas donas de casa lavar a louça. De repente elas já estão no chão, cheias da presença de Deus. Está acontecendo um chamado. Os homens estão dirigindo dentro do carro e de repente eles são tomados pelo Espírito Santo. E eles começam a profetizar, Deus começa a mostrar coisas. Enquanto eu estava ali sentada, eu comecei a orar. Eu falei: Deus, o Senhor sabe que a minha confiança não está em mim mesmo, está no Senhor. E eu tive uma visão tão clara no meu espírito. Era como se um leão lindo e maravilhoso subisse antes de mim aqui, e ele começasse a rugir nos cantos desse lugar, rugindo sobre vocês, rugindo. E sabe, o rugido dele não saía um som, mas saía um vento do Espírito. Saía um vento que revigora, que traz vida, o sopro de vida. Ele está aqui, ele já chegou aqui, ele quer você. Tem pessoas que estão aqui que Deus está atrás de você há muito tempo. E Ele dizia: hoje chegou o dia que eu quero te pegar de jeito. Hoje chegou o dia que eu quero imprimir em você o meu coração. E é tão interessante que nós vamos ver que os grandes avivamentos, quem já estudou sobre os avivamentos vai concordar com o que eu estou falando. Os grandes avivamentos aconteceram no momento de maior crise daqueles países. No momento de maior crise. E nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de crise. Estão aí falando da segunda, terceira onda dessa pandemia. Eu não sei você, mas em março do ano passado, quando dizia que a pandemia ia até setembro, eu me desesperava. Dizia: mas não, até setembro já está tudo resolvido.
Mas nós estamos completando quase um ano e nós ainda estamos nessa luta. Mas sabe de uma coisa? Esse é o terreno perfeito para Deus levantar um avivamento e fazer algo novo. Esse é o terreno perfeito, apropriado para que Deus levante homens e mulheres cheios dele para esse tempo, que sejam uma resposta. Queria que você abrisse Atos, no capítulo 1. E nós vamos falar algumas coisas importantes nessa noite. Coisas das quais o Espírito Santo quer trazer ao seu coração para trazer vida outra vez. Atos 1, versículo 3 diz uma coisa interessante. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Você pode imaginar isso? Jesus aparecendo diversas vezes aos apóstolos. Você já parou que às vezes você lê algumas partes da Bíblia que passam batido para você, mas você já imaginou que isso realmente aconteceu? Que após o sofrimento, após a morte, após a ressurreição, Ele apareceu várias vezes aos seus discípulos e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo. E ainda Ele lhes ensinou sobre o reino de Deus, falou sobre o reino. No 4, e certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus não somente aparecia, gente, mas Ele comia com eles na mesa após estar ressuscitado. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uau! E lá no versículo 8 ainda diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Talvez, às vezes a gente pensa que vai estar escrito: e vocês receberão poder quando fizerem aquele curso, quando fizerem a faculdade de teologia, quando cumprirem todas as regras. Não, vocês receberão poder quando o Espírito do Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Existe uma promessa, e foi algo que eu fiquei imaginando, Ele dizendo assim: ei, espera. E eu queria começar falando que no momento de crise, no momento difícil, que você está confuso, que você não sabe para onde ir. Os discípulos estavam nessa situação. Jesus havia morrido, Ele tinha ressuscitado, mas a expectativa dos discípulos, e alguns versículos vão dizer isso, que eles disseram assim: tá, Jesus, Tu morreu, ressuscitou, mas agora nosso reino vai ser estabelecido aqui, porque eles queriam tirar o Império Romano e que Jesus tomasse a frente, tudo. Sabe quando você compreende a vontade de Deus do seu jeito, e Deus fala: filho, calma. E Jesus fala assim para eles: eu preciso que vocês esperem um pouco mais. No meio dessa crise, no meio dessa dor, espera, porque eu vou trazer sobre você o Espírito Santo. Eu vou derramar sobre você. E eu vejo um processo lindo, que Deus espera que os discípulos esperem até que o Espírito Santo tome eles. Eu lembro quando há anos atrás o Senhor me mostrou uma zona de prostituição. Eu era uma mãe, minha filha deveria ter 2 aninhos. E quem é mãe de criança pequena sabe que quando você tem uma criança pequena em casa, que você cuida integralmente dentro da sua casa, você não tem tempo de muita coisa. E eu lembro que eu tive um sonho, que eu subi uma zona de prostituição. E naquela zona de prostituição, eu cuidava das crianças no sonho. O sonho acaba, começa um outro sonho, que a casa da minha mãe havia sido roubada. E para encurtar a história para vocês, eu acordo com o telefone da minha mãe falando: filha, roubaram a minha casa. Eu falei: mãe, acabei de sonhar isso, inacreditável. Na hora eu não ouvia mais a voz da minha mãe. Deus falou assim: é só porque é um sinal que eu quero que você suba uma zona de prostituição. Eu falei: meu Deus, mas eu não tenho experiência na área.
Eu sou uma mulher dona de casa. O que eu vou dizer para elas? O que eu vou falar? E Deus falou assim comigo: eu quero que você suba lá porque tem filhas minhas. Você vê prostitutas, mas eu vejo filhas. E quando o Espírito Santo vem sobre você, uma das coisas que Ele faz é mudar a sua visão. E eu lembro que eu subi a zona de prostituição. Nós conseguimos alugar um lugar entre duas boates. Era um bairro só de prostituição. E entre duas boates nós alugamos um lugar que era um mercado, que era usado para tráfico. E de repente aquele lugar se transformou numa igreja dentro de uma zona de prostituição. E nós começamos a fazer como Jesus pediu: esperem até que do alto venha poder. E muitas pessoas diziam: ah, mas vocês têm que ter isso, vocês têm que ter aquilo. Deus dizia: você precisa só o meu amor e coragem. Você tem o meu amor e coragem é o suficiente. E nós trabalhávamos com as crianças, com as prostitutas. Casamos uma prostituta de noiva. Crianças foram resgatadas. Hoje mesmo, essa semana, eu recebi uma mensagem de uma das crianças que estão resgatadas, que hoje é uma mulher, uma mãe. Só que chegou um dia, não esqueça disso, vai chegar um dia que Deus vai pegar você de jeito. E eu lembro que nós estávamos distribuindo bolo para as crianças em cima da zona de prostituição, as prostitutas se prostituindo. E aquele dia nós tínhamos cantado Poderoso Deus dentro da igrejinha no meio do prostíbulo. De repente chega uma dona de uma boate e diz assim para mim: vem cá, vocês cantaram uma música aí do Poderoso, do Todo-Poderoso. E eu queria muito ouvir essa canção outra vez. Nós tínhamos o CD do Cirilo dentro do carro. Meu marido rapidamente pegou e ainda deu a dica: é a 4. Gente, quem furava os CDs, né, de Santa Geração, daquelas canções tão lindas? E de repente Ele deu e nós ficamos ali cuidando das crianças, e aquela zona funcionando, muitos clientes nas boates, e a igreja lá no meio, ninguém entendia nada. E do nada, enquanto nós estávamos lá, de repente nós ouvimos: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Você pode cantar isso para Ele? Seja a glória e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você pode cantar Poderoso? Fala para Ele. E de repente aquela favela mudou o ambiente. De repente aquela zona de prostituição mudou o ambiente. E de repente os carros começaram a voltar para as casas, os maridos começaram a ir embora. Um temor, uma presença. Nós olhamos para aquela mulher, ela estava chorando dentro do carro e ela dizia: o que está acontecendo? E eu entregando o bolo, e Deus falou: o Todo-Poderoso, o Pai dessa casa chegou, porque vocês construíram um lugar para mim. Vocês construíram um lugar para mim, e eu venho. Quando nós construímos um lugar, Ele vem. E eu estou esperando, talvez, quais são os lugares que você vai, que você vai abrir portas para Deus entrar, para o Espírito Santo batizar, para o Espírito Santo fazer só o que Ele pode fazer. Mas tem um processo. Tem um processo. Você vai ver aqueles discípulos ali dizendo, Jesus falando, olha, aparecendo para eles: vocês vão ter que esperar até que do alto venha poder.
Muitas vezes nós queremos agir na nossa força, na nossa vontade, dentro do nosso casamento, na nossa vida, no nosso chamado, naquilo que Deus nos chamou. Nós não queremos esperar que do alto venha poder, autorização, nós queremos agir. Quantas pessoas você lembra e você já viu que se levantaram por elas mesmas e elas não tiveram força para permanecer? Eu falei outro dia, são como plantas de Jonas. Já viu a planta de Jonas? Ela cresce num dia e morre no outro. A Bíblia diz que a planta de Jonas cresceu, estendeu folhas, no outro dia ela tombou. São aquelas pessoas que são usadas para corrigir pessoas, mas não tem sustentação. É aquele ministério que levanta numa hora, naquela hora que você já vê ele tombado no chão, porque não tem sustentação, não tem raiz, não tem maturidade. Deixa eu falar algo para você, Deus tem um projeto para a sua vida, mas não esqueça que o tamanho do projeto primeiro vai ser construído onde ninguém vê. Os fundamentos. Ele vai fazer um cálculo. Ele vai dizer, eu quero construir 3 andares. E o tanto que eu vou subir é o tanto que eu vou fazer ele e ela descer na minha presença. É o tanto que eu vou esconder eles. É o tanto que eu vou construí-los. E Pedro passou por esse processo. Pedro passou. Jesus disse, olha Pedro. Jesus certo olhava para Pedro e dizia assim, Pedro. Ah, Pedro, eu te quero, Pedro, mas tem tantas coisas na sua vida que precisam ser transformadas. Olha que interessante. A gente fala, eu quero viver algo novo, né? Tem essa canção tão linda. Eu quero viver algo novo. Deus derrama. E Deus fala para você, filho, algo novo está aqui, mas você tem que deixar o velho. Filho, eu quero derramar. Mas se eu derramar sobre você, eu vou te estragar, filho, porque você não está preparado para receber. A sua oração não é dizer assim, Deus, faz em mim. Senhor, derrama sobre mim. Derrama, não é. A sua dizer assim, me prepara para receber, porque já está pronto. Prepara o meu odre para receber esse vinho novo, porque o que o céu quer derramar sobre a sua vida já está pronto. E a Bíblia diz ainda que Jesus falava o seguinte, ei, eu não posso derramar meu vinho novo, porque eu vou perder o vinho e o odre. Então Deus nos encaminha para processos de maturação, de nos amadurecer. Nós como igreja brasileira precisamos amadurecer. Nós precisamos entender que quanto mais nos rendemos, quanto nós tivermos atitudes, nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu queria que você abrisse rapidamente Lucas 5:1. Vamos ler mais um texto. E nós vamos destrinchar o processo que Jesus faz Pedro passar. Lucas 5:1 diz assim, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. E ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. E quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar a rede novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. E quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus ama usar barcos frustrados. Deus ama usar barcos que pescaram a noite inteira e não pescaram nada. Deus ama usar histórias de vidas frustradas, casamentos fadados ao fracasso, para encher esse barco de peixe outra vez. Deus é especialista em pegar as áreas da sua vida que são mais feridas e ali mesmo abrir um ministério.
Ele é especialista. Eu sempre digo que ferida fechada, ministério aberto. Na sua dor, aonde Deus te curou, vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar pessoas. E aí, Deus usa um barco totalmente vazio de peixe para falar a multidões. Deus ainda está usando barcos frustrados e vazios para falar a multidões. Deus tem levantado homens e mulheres improváveis na nossa nação. Homens que estão sendo um barquinho para que Jesus fale através dele, um barquinho disponível. Sabe de uma coisa? O barquinho podia estar fracassado, mas ele estava disponível. Não é o tanto de peixe que você tem, é o tanto de disponibilidade que você tem. Não é o tanto de resultado. A religião quer resultado. A religião quer que você dê resultado. Jesus diz assim: me dá os teus fracassos, que dele eu vou usar para falar para uma multidão. Ele é especialista em pegar as áreas tristes da nossa vida difíceis. E mais uma coisa. No meio dessa palavra Jesus fala assim: Pedro, agora vem cá. Vamos jogar o teu barco para mais fundo. Vamos sair do raso, Pedro. Não esqueça que o convite de Jesus para você vai ser sempre te tirar do raso. Eu sei que o raso é confortável, é seguro. Deus está falando para você: eu quero te tirar da zona de conforto, dos teus limites, e quero te levar para um lugar que não dá mais pé, minha filha. Meu filho, eu quero te levar para um lugar que não dá mais pé. Eu quero que você desfrute daquilo que só eu posso fazer na sua vida. Mas para isso você vai precisar abrir mão do lugar raso. Você lembra que Ezequiel vive algo muito interessante naquele rio de Ezequiel 47, que aquele anjo ia medindo 500 e mais 500, e a cada medida o rio ia ficando mais profundo. Assim é o rio de Deus. Se você já entrou, não importa se a água está no tornozelo, porque daqui a pouco ele já vai medir para você entrar num rio que não dá mais pé. Ele chama Pedro para um lugar mais profundo. Quantos de vocês, quantos de nós estamos sendo convidados diariamente por Deus, pelo Espírito Santo, a entrar no lugar mais profundo com Ele? Quantas vezes você está cansada, mas vem no seu coração: fica comigo, filha, vai lá para a sala, vai lá para o quarto, fecha a tua porta, eu quero ficar com você, eu quero te mostrar tesouros escondidos, eu quero revelar o meu coração para você. Jesus sempre vai nos convidar para ir mais profundo, e para isso Ele teve que afastar Pedro da multidão. Quanto mais fundo Pedro estava com Jesus, mais distante da multidão ele estava. Deixa eu te falar algo. A Bíblia fala assim, que há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Aprenda a ter a leitura correta da estação da sua vida. Uma realidade natural talvez está nos revelando uma realidade espiritual. Eu sei que muitos de nós têm sofrido com solidão e se sentindo sozinhos, mas sabe de uma coisa? A solidão é um convite para um relacionamento profundo com Deus. Talvez Deus está tirando pessoas de perto de você, você não está entendendo nada. Deus está falando: ei, eu quero te levar para um lugar na minha presença que você me conhece. Eu quero te sarar para depois te devolver para os relacionamentos sarados. Eu quero te devolver para os teus relacionamentos sarados. Eu sempre digo que Deus não restaura casamentos, e as pessoas ficam assim: o quê? Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas, porque pessoas restauradas restauram casamentos. Porque se Deus der um casamento restaurado para você, em 20 dias você destrói ele, porque você está destruído por dentro e tudo à sua volta vai ficar destruído. Você libera o que está dentro de você, você começa a trazer conforme a sua espécie. Você reproduz conforme a sua espécie. A sua boca fala do que o coração está. E Deus fala: não, o mundo vai dizer para você: troca de roupa, muda algumas atitudes, você está muito bem na fita. Deus está falando: ei, não é isso, eu quero mexer com você por dentro, eu quero te pegar por dentro. É por isso que há alguns anos atrás na igreja brasileira a gente via muita gente caindo no poder, não era assim? Hoje a gente está caindo é por dentro. Deus quer que a gente mude de vida. Você cheio do poder de Deus é ter estrutura suficiente, caráter para segurar aquilo que Deus vai derramar. Porque coisa mais triste é ver gente voando no sapatinho de fogo, e lá fora ser alguém que envergonha o nome do Senhor. E é por isso que às vezes Deus tem retido o poder dele, retido o óleo, porque ele diz: eu preciso preparar o odre primeiro, eu preciso preparar o recipiente.
Quem está entendendo? Pedro passou por uma situação muito difícil, redes cheias, mas redes frágeis. A Bíblia diz que as redes quase se romperam. Era tanto peixe. É engraçado que o fracasso não tem a capacidade, muitas vezes, de te afundar, sabia? Porque quando está fracassado, quando está na situação difícil, parece que o céu se abre sobre você, apesar da dificuldade estar grande. Deus fala, você está humilhado mesmo, você não é tentado no orgulho. Parece que tudo é tão presente, mas a verdade é que o sucesso é um lugar perigoso para nós. E a Bíblia diz que foi no sucesso de Pedro que ele precisou chamar barcos para ajudar ele a carregar o que Deus tinha derramado. Não tenha vergonha de pedir ajuda quando você precisar. Não tenha vergonha de dizer, ei barcos, encostem em mim, porque eu vou arrebentar ou eu vou afundar com o que Deus está fazendo na minha vida. Pedro não tinha estrutura para viver aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Jesus estava sinalizando para Pedro, ei Pedro, a Bíblia é muito clara em dizer que, e as redes quase se romperam. Pedro não tinha estrutura para aquela grande pesca. Jesus estava profeticamente falando, ei Pedro, está vendo essa rede? Está vendo essa pesca? Nós vamos nos encontrar mais tarde, lá na frente, filho. E há um segredo aqui, a pesca foi tão grande, o barco quase afundou. Redes de relacionamento são importantíssimas para você carregar aquilo que Deus vai derramar na sua vida. E às vezes é por isso que Deus nos afasta do bando, nos cura, para nos devolver sarados e curados com as motivações corretas. Tem pessoas aqui que Deus está mexendo nos seus relacionamentos mais profundos, está doendo demais, você não está nem entendendo o que Deus está fazendo. Está afastando pessoas que você se julgava não viver sem elas. Deus está falando, ei, deixa eu te tratar, deixa eu trabalhar você, deixa eu te mostrar o que é ter uma rede segura, para mim conseguir derramar sobre você aquilo que eu preciso. Redes de relacionamento são necessárias para você carregar o que Ele te deu. Você pode ter muitas pessoas ao seu lado, mas elas não são redes de relacionamento. Não são redes para sustentar. Você precisa ter uma rede. Eu lembro que quando Deus começou a falar comigo profundamente sobre ministrar a mulheres, como é bom ter pastor. Todo pastor precisa de um pastor. Eu me submeto à vida dos meus pastores. E eu lembro que eu liguei para um dos meus pastores e falei, olha, Deus está colocando isso no meu coração. Rapidamente um deles falou assim para mim, você precisa ter uma rede de intercessão. E eu já imaginei as pessoas lá da minha igreja, e ele falou, por favor, não se limite às pessoas que você conhece. Eu vou te dar um conselho, esse pastor falou. Ore a Deus e peça essa rede de relacionamento, de apoio na oração, para gerar o que Deus está fazendo. Em menos de 15 dias, pessoas do Brasil inteiro me mandaram mensagens. Deus falou comigo que eu preciso estar orando por você, palavras específicas. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, Ele passou uma noite inteira orando. Jesus. Quem dera eu e você para escolher a nossa rede de relacionamento. Quantas vezes você disse, com certeza é essa, igual Samuel, e não era. E você se frustrou. Deixe Jesus apresentar os amigos dele para você. Eu fiz um pedido esse ano, eu falei, Deus, eu quero caminhar com as tuas amigas, mulheres apaixonadas por ti. Eu quero conhecer os teus amigos, homens que são cheios do poder do Espírito Santo. Porque essas pessoas destravam algo dentro de você. Elas te impulsionam. E a Bíblia fala que mais na frente, eu não vou ler porque nós não temos muito tempo. Em Mateus 4,18 diz que mais na frente, primeiro Deus chama Pedro e fala, Pedro, segue-me. E na frente ele encontra 2 meninos e fala, eu quero chamar vocês de consertadores de redes. Deus chamou os pescadores e chamou os consertadores de rede. Tem mulheres aqui que são consertadoras de rede, são conectoras do reino de Deus. Homens aqui são consertadores de rede, são conectores do reino de Deus. Você é aquela pessoa que vai costurando uma rede, que Deus chamou você para unir pessoas para um propósito. Talvez na sua lista já tem várias pessoas que você já uniu por um propósito, são os consertadores de rede. Nós precisamos urgentemente deles dentro das igrejas.
Eles não são muitos, eles são poucos, mas eles são extremamente necessários. Eles têm os pontos corretos, precisos, eles são pontuais, aonde eles ligam a rede e tornam ela muito, muito eficaz na hora de puxar os peixes. Quem é que está me entendendo? Mas a gente percebe uma imaturidade na vida de Pedro. Você vai ver Pedro sendo imaturo, Pedro não sabendo lidar com aquilo que Deus estava trazendo sobre ele. Gálatas 4, se eu não me engano, vai dizer para nós que o menino não difere nada de um escravo, se ele não completar a maturidade para tomar conta da herança. Não é assim? Não difere nada, é dono de tudo, mas não tem acesso. Não pode, por quê? Não tem maturidade. É igual uma criança de 16 anos. A minha filha outro dia, mãe, deixa eu pegar o carro. Eu falei, de jeito nenhum. Com 18 anos, com a tua carteira na mão, tu vai pegar o carro. Se na lei humana, que é falha, perecível, nós sabemos que existem alguns acessos que só a maturidade nos dá, por que nós pensamos que no Espírito não vai ser assim? Existem alguns lugares no Espírito que nós precisamos alcançar maturidade, entendermos, passarmos por processos de Deus. Você está me entendendo? E o grande lance é nos submetemos. E é bem aqui que muitos desistem, muitos não suportam as suas próprias deficiências e desistem do processo. Eu sei que é fácil fazer uma campanha. Eu sei que é fácil dizer para o outro, ora por mim. Eu sei que é fácil terceirizar a sua vida espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está chamando a igreja para um outro lugar. Assim como o pastor falou hoje, você vai ficar nesse lugar, vem para o lugar que Deus está enchendo, que Deus está chamando. E Pedro se achava, já conhece gente que se acha? Conhece? Aqui fala assim, se acha no Rio de Janeiro? Fala? Ou é lá só em Santa Catarina? Você já viu alguém que se acha? A Bíblia diz que tem mais esperança para o tolo do que para ele. Porque muitas vezes, se você não tem uma visão equilibrada de si mesmo, você acaba se perdendo. E Pedro era um cara que se achava. Pedro chegou ao ponto de dizer assim para Jesus, ei Jesus, para de falar esse negócio de cruz, porque tu não vai morrer. Pedro se sentiu dono de Jesus. Aí o diabo começou a ficar furioso, porque Pedro era uma farsa. Pedro era uma farsa, Pedro era uma coisa aqui, outra coisa lá. Pedro teve que ser resistido na cara por Paulo lá na frente. Pedro tinha esse hábito de ser uma coisa ali, aqui. Mas eu sei que aqui não tem gente assim, só lá na Transilvânia, né? E Pedro precisava ser trabalhado, e a Bíblia fala, lá em Lucas 22:31, que Jesus chama Pedro e fala uma coisa que se Jesus falasse para mim, eu caía durinha para trás. Ele falou assim, e é tão interessante que Jesus, ele já chamava Pedro, né, de Pedro, mas Jesus falou assim, ó, Simão, Simão. É quando Jesus fala assim, ó, Marta, Marta, quando Jesus fala o teu nome 2 vezes, sai correndo. É Simão, Simão, Marta, Marta, misericórdia. Ele lembrou de quem Simão era. Sabe quando Deus lembra do seu passado para você mesmo? Ei, olha de onde eu te tirei, cuidado. E ele falou, Simão, Simão, o diabo chegou aqui, Simão, e pediu para mim te peneirar como peneira o trigo. Certo diabo assim para Jesus, Jesus, deixa eu mostrar aqui na peneira quem ele é mentiroso, ele vai te negar. Ele não é tudo isso que ele fala. Pedro rasgava o verbo, eu vou para a cruz. Contigo eu vou até a morte, não te deixo. E o diabo ficava furioso. Mas é mentira, mentiroso. O pai da mentira ficava furioso. Aí, o que acontece? Jesus fala uma coisa que eu pensaria que Jesus ia falar assim, sai Satanás, em nome de Jesus. Né? Meu nome, sai. Não falou isso. Sabe o que ele falou? Ó Pedro, vou ler aqui. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro, ele é insistente, ele diz, Senhor, estou pronto para ir para a prisão contigo e morrer do teu lado. E Jesus falou para ele, Pedro, quando descobrir quem tu é, não desiste. Quando tu descobrir quem tu é, Pedro, não desiste. Porque eu tenho restauração para a sua vida.
Sabe qual é o problema das pessoas que não mudam? Elas não reconhecem quem elas são. Quando eu vejo uma pessoa com muita dificuldade de reconhecer erros, eu digo, tem mais esperança para um doido do que para ela, porque ela não consegue reconhecer que precisa mudar. É igual no casamento. Às vezes, acho que atrito no casamento só em Santa Catarina também, né? E eu lembro que no início do meu casamento tive muito atrito. 2 personalidades muito fortes aí, meu marido, ele militar ainda. 2 personalidades extremamente fortes. Eu vim de uma família de mulheres fortes, mulheres que davam conta, aquela famosa mulher guerreira. E o meu marido veio de uma família de homens muito fortes. Eu disse, Deus, o que o Senhor está fazendo aqui, Senhor? Não vai dar certo esse negócio. Mas deu, graças a Deus. E eu lembro de situações que eu queria mostrar que ele estava errado. Só eu, né, gente? Dizer, Thelma, não estás errado nisso. Isso está errado, isso não está certo. E ele dizia, não, eu não estou errado. E eu lembro que muitas vezes também ele vinha para mim, Viane, estás errada nisso. Eu dizia, com certeza não. Mas quantas e quantas vezes eu fui para Deus, ou peneiras passaram na minha vida, e eu descobri que eu precisava de mudanças reais, que eu precisava reconhecer erros. Talvez você chegou aqui hoje, vocês se discutiram lá no carro. Vocês só botaram o sorriso no rosto no pátio da igreja, mas no carro o negócio foi feio. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, o inimigo ama armar uma contenda na hora de vir para a igreja com o casal. É porque atrasa, tudo acontece naquela hora. A criança derrama o suco de uva na roupa limpinha, a mãe já se estressa. Aconteceu com você? Aquela roupa linda para ir para o culto, ele derrama. Aí seu marido já fica estressado. Deixa eu te falar uma coisa, não deixa o inimigo roubar aquilo que Deus quer fazer através de você e da sua família. Muitas vezes ele quer te distrair no meio desse processo. E Pedro então passa por um processo, e a Bíblia diz então, quando Jesus vai para a cruz, o que Pedro faz? Ele nega Jesus. E Pedro descobre quem ele é. Pedro descobre que ele não era nada aquilo que ele pensava. Jesus não impediu a peneira, mas ensinou um segredo em dias de peneira. A oração e a fé é o escudo do teu coração para que você não vacile. Quando você descobrir que você não é nada aquilo que você pensava, não vacila. Tenha fé, porque Deus pode te restaurar. Porque você pode se decepcionar com a religião, com as pessoas, mas sabe de uma coisa? Quando você enxerga quem você é, quando você se decepciona com você mesmo. Você já se decepcionou com você mesmo? Já? Eu já. Que você pensa assim, eu não acredito que eu tive essa atitude, meu Deus, eu não acredito. Pedro estava assim. Mas para terminar, a Bíblia fala e tem um segredo. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia contém segredos e você está apto para descobri-los. A Bíblia diz que a intimidade o Senhor dá para aqueles, né? Estão com Ele. E Ele vai revelar os segredos que os temem. E olha que interessante. Um dos versículos para mim mais lindos da Bíblia é João 21, dos capítulos, onde Jesus restaura Pedro, mostra o caráter de Jesus. Se você o negou, não tem problema, porque Ele vai te esperar lá na praia. A Bíblia diz que Pedro, depois que ele errou, ele disse assim, não adianta esse negócio de crente para mim, de igreja e de Deus. Eu vou voltar para a velha vida. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Pedro volta para a praia de novo. O que acontece? Não pesca nada de novo. De repente, Pedro, cansado, no meio daquela madrugada, começa a lembrar, eu já vivi isso aqui outra vez, mas agora ele morreu, ele não está aqui. Nas frustrações da minha vida, ele não está mais, porque um dia eu me frustrei, não pesquei nada, mas ele me alcançou. Mas hoje, você talvez se sinta assim hoje, parece que Deus não alcança mais você, você se sente tão errado, você se sente tão longe de Deus. Está falando para você, ei, eu estou te atraindo para perto de mim, eu não te rejeito, eu não te deixei. E a Bíblia diz que Pedro, quando olha para a praia, que não tinha pescado nada, ele vê quem? Jesus. Jesus ressurreto na praia, com peixes na brasa e pão, porque Jesus vai estar sempre na nossa frente. Enquanto você está pescando, Ele já está com o peixe na brasa. É por isso que nós precisamos andar com Ele, confiar nele, porque Ele está sempre na frente. Enquanto nós ficamos desesperadas, tentando fazer as coisas do nosso jeito, Deus está dizendo, ei,
Eu já estou com tudo pronto aqui na praia para restaurar você. E a Bíblia diz que aquele discípulo, então, Pedro, se joga na água. E ainda Jesus fala, né? Traga alguns peixes, Pedro, do que você pescou. E olha que interessante, o que eu vou ler com vocês, João 21. João 21, capítulo 13, diz assim: Simão Pedro disse, eu vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros, porque todo Pedro é uma referência. Todo homem que é peneirado, todo homem todo homem e mulher que está nesse processo, se torna uma referência. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Sabe quando Jesus faz aquelas perguntas lá na ferida? Eles passaram a noite sem pescar e Jesus faz uma pergunta, ei, vocês têm peixes? É igual a pergunta que Jesus fez para a samaritana no poço, cadê o teu marido? Sabe quando você vai para Deus e Deus vai naquele lugar chave da sua vida? Foi isso que ele fez com Pedro. E não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. E Pedro começou a pensar, só pode ser ele. Eu já vivi isso outra vez, só pode ser ele. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, saltou na água. Os outros ficaram no barco, puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 90 metros de distância. E quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um pão e peixe. E Jesus disse, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Escute isso agora. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Sabe de uma coisa? A primeira pesca de Pedro pescou bota, pescou garrafinha PET, peixe pequeno, peixe grande. Sabe, Pedro pescou tudo que tinha, era uma pesca muito grande. Na segunda pesca, após ser restaurado, está maduro, ele pesca pontualmente 153 grandes peixes e as redes não se arrebentam. Existe uma pesca que Deus quer te dar no tempo da maturidade da sua vida, após o processo. Ela é pontual, ela tem tamanho, ela tem endereço, ela tem número. Ela não é aleatória. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está levantando homens e mulheres que são pontuais nos nossos dias. Dentro das igrejas, eles são precisos, extremamente necessários nos últimos dias. Eles têm um bisturi na mão e eles sabem fazer o corte correto, a palavra correta na hora certa. É por isso que Deus está lançando você em pressões, em lugares difíceis, porque Ele está te preparando para derramar sobre você. Mas se Ele derrama no jeito que você está, sem entender, você vai botar tudo a perder. Deus está falando, é muito precioso o que eu tenho sobre a sua vida. Por favor, acorde, deixa eu te jogar nos processos. A peneira está passando aí, mas não é para te destruir, é para te preparar. Se a peneira está aí, você está descobrindo quem você é. Não é para você desistir, é para você correr para Ele. É para você correr para Ele. Essa noite Ele está aqui, eu vejo Ele restaurando muitos Pedros nesse lugar, que você já tinha abandonado as redes, você já tinha desistido. Homens e mulheres que estão aqui, tem homens e mulheres que estão falando aqui assim, ó, parece que por que na minha vida tudo é tão difícil? Quando estava dando, as coisas começando a dar certo, veio essa pandemia toda. Por que para mim é tão difícil? Deus falou, filho, deixa a peneira passar, porque eu quero te preparar para aquilo que eu vou derramar sobre a sua vida. E eu quero derramar. Nós estamos na semana do poder, e o poder só vem para quem tem maturidade para lidar com o poder, porque tem que ser muito maduro para ter o poder sobre a sua vida. Eu quero orar
por você nessa noite. Quem talvez são os homens e as mulheres aqui que Deus vai te dar uma rede de relacionamentos que não vai se romper, que vai segurar o que Deus está fazendo na sua vida? Quantos de nós ministerialmente já fomos feridos por redes que se romperam? E Deus está falando, mas nessa nova configuração, nesse novo cenário que eu estou te levando, pontualmente, de 153 grandes peixes, vai existir uma rede de relacionamento que vai segurar o que eu estou fazendo na tua vida. São pessoas que vão celebrar o que eu estou fazendo com você, não terão inveja, não te destruirão, mas serão facilitadores do mover de Deus na sua vida. É possível, porque Deus está levantando os consertadores de rede. Cada um de nós aqui, Deus está dando hoje para você uma rede de influência e de relacionamento, para segurar o que Deus está derramando sobre a sua vida. Aquilo que Deus vai fazer com você, através de você, vai precisar sim de pessoas ao seu lado. E se o desejo dos teus últimos dias tem sido se isolar, Deus está falando para você, larga o isolamento e vem para mim, porque eu quero te apresentar os meus amigos. Eu quero te dar uma rede forte. Eu quero estabelecer sobre você a minha vontade. Aleluia. Eu queria orar com você, você pode ficar de pé? Eu queria tanto chamar para orar, mas eu acho que não é possível, né, pastor? É possível? Ah, é possível? Glória a Deus. Porque eu percebo que o Espírito Santo quer derramar hoje. Tem pessoas que estão com o coração em chamas já, que o Espírito Santo está mostrando, e você está falando, é claro, era isso o tempo todo, como que eu não vi isso? Eu vejo Deus restaurando casamentos nessa noite. Sabe por que vocês têm tanto problema de relacionamento? Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Porque vocês dois juntos são muito fortes, e o inimigo quer o tempo inteiro separar vocês. Quando eu casei, com 1 ano e meio de casado, eu fiquei 4 meses separada do meu marido. Nós assinamos a separação, graças a Deus naquela época, o divórcio não saía em 3 dias como é hoje. Nós por 4 meses ficamos separados. E eu digo uma coisa para você, Deus restaurou o nosso casamento. E eu sempre digo, vale a pena esperar a glória da segunda casa, porque ela vem. E a glória da segunda casa, ela é muito maior do que a primeira. Talvez você está numa crise. As redes dentro da sua casa estão fracas. A rede de relacionamento marido e mulher, a rede de relacionamento dos seus filhos, da sua família. Talvez você é uma pessoa ferida com a religião, você não consegue congregar. Deus está falando, ei, eu vou te dar uma rede de relacionamento. Eu vou consertar as tuas redes. Eu vou te dar uma rede tão forte que vai ser capaz de suportar aquilo que eu vou fazer na sua vida, que eu vou derramar sobre você. Quantos não querem fugir das peneiras de Deus? Eu quero orar com você. Se essa palavra pegou você de jeito e você sente que precisa entrar nesse lugar, eu gostaria de chamar aqui, eu quero orar com você. Eu queria chamar o grupo de louvor para cantar. Pode vir aqui, eu quero orar com você. O Espírito Santo vai derramar. Talvez você, como casal, quiser vir aqui. Você tem enfrentado tantas lutas, mas o Senhor quer derramar sobre a vida de vocês hoje. O Senhor quer amadurecer você para o processo, para o propósito. Está difícil, mas Ele quer amadurecer você. Ah, meu Pedro, estou à caça de você. Tem muitos que estão aqui que Deus está à caça de você há muito tempo. Deus está à caça de você há muito tempo. Deus está falando, deixa eu botar minha mão em você, deixa eu trabalhar no seu coração como um oleiro constrói um vaso de barro, deixa. Aí você vai dizer, mas Senhor, parece que o meu vaso está tão estragado. Deus está falando, filha, mas você está na minha mão, eu vou fazer esse vaso outra vez. Deixa eu consolar você, deixa eu trazer sobre você a minha vontade, deixa eu amadurecer você para derramar. O que eu tenho para a sua vida já está pronto, você precisa estar pronto, você precisa. Não desista do seu casamento. Deixa eu falar, Deus está falando muito sobre isso aqui hoje, sobre marido e mulher. Não desista do seu casamento. Você não imagina o que Deus pode fazer através desse casamento.
Mas você diz assim, mas ele está ferido, o meu casamento está sujo, ferido e machucado. E você não imagina o que Deus pode fazer com um casamento assim. Ele é capaz de curar e transformar e restaurar. Deus quer curar e mudar você. Talvez tem pessoas que estão aqui que o seu casamento está por um fio nessa noite. E você veio justamente dizer assim, Deus, eu quero o teu poder, a tua graça sobre a minha vida, restaura. Deus está falando, ei, não abandone os lugares que eu te coloquei. Tem gente que falou assim, hoje eu vou chutar o balde, não faço mais nada. Deus falou, pega o balde de volta, junta a água, pega a rede de volta e volta para o lugar que eu te chamei, porque é lá que eu vou trazer sobre você graça e favor nessa noite. Enquanto nós cantamos essa canção, queria que você falasse com o seu Deus, Deus, meu coração é teu.